Estamos novamente reunidos para essa resenha que é a que me deixa mais ansioso para ter, aqui com Carlos Amoroso, Carlos Gustavo Barreto, meu querido Gulu, para falar hoje um pouquinho da filosofia no nosso dia a dia. Eu queria saber se vocês vão para o dia a dia, mais no dia a dia de uma maneira geral, ou mais no dia a dia da profissão. Mas antes de vocês abordarem isso, só pedir para a galera curtir o episódio, se gostar, obviamente, comentar, mandar mensagem para a gente lá no Instagram, seguir a gente lá no Instagram e se inscrever no canal, que isso é importante para a gente. Ok? Agora, feito esse pedido aqui para os seguidores, vamos em frente. É para o dia a dia, Gulu, da parte de uma maneira geral? Ou você pensa em... Você gostaria de falar mais de uma coisa voltada para a profissão? Qual é? Não, como o tema, né, é do dia a dia, a gente vai começar com o dia a dia, vamos falar um pouquinho do dia a dia e a gente vai falar da nossa profissão também. Eu acho que é legal falar Não, eu perguntei do dia a dia geral ou do dia a dia da profissão? Do dia a dia... Foi o que eu respondi. Geral. Foi geral e da profissão. Eu não entendi. Os dois. Desculpa, foi mal. Como Geral, é do dia a dia... geral do dia a dia, geral da profissão. Não, eu ia falar uma palavrão aqui. Foda-se, vamos em frente. Falei. Então vamos lá, cara. Vamos lá. O Moroso fez aquele... É que a gente tem uma hora que engrena que todo mundo quer falar pra caramba. Aí, às vezes, vai esse comecinho, dá aquela travada. Mas eu queria, Gulu, então eu vou puxar. Posso puxar. Antes de você... Tá, você vai puxar porque já tem aquela pergunta que está sempre anotada aqui, que é o que é atividade filosófica. Exatamente. Acho que a gente pode partir dessa pergunta para você associar isso a essa atividade ao dia a dia. Eu dou uma iniciada e o Amoroso com certeza vai pegar um gancho e vai desenvolver. Que é o seguinte, a atividade filosófica, a atividade em si, na prática, a gente está falando do dia a dia, é uma atividade cognitiva, tá? É uma prática cognitiva. Então, assim, a gente não pode confundir a leitura de textos, tá? Quando você lê, você pode ler todos os textos filosóficos e não aplicar a filosofia, não fazer a filosofia prática, vamos dizer assim, essa atividade cognitiva. Você entendeu que até tem um nome, que é filologia, tá? Filologia, que é o entendimento dos textos. Pô, lindo, você entendeu o texto, entendeu, mas aí quando você vai no teu dia a dia, você não usa nada daquilo, aquilo não te deu nenhuma aplicabilidade. E eu tenho um outro ponto, que tem pessoas que leram pouquíssimo ou nada de filosofia e tem um baita dom filosófico, que é a prática, tá? Então, um exemplo que eu gosto de dar muito sempre é da retórica e da dialética, que fazem parte da filosofia. Estou falando desses dois para exemplificar mesmo, não que seja apenas isso, mas quando você entende, né, o que é uma retórica, o que é uma dialética, como que elas estão interligadas, você consegue, no seu dia a dia, na prática, né, num diálogo com a pessoa, com o seu chefe, com a sua mãe, com a sua esposa, identificar se aquele diálogo está indo para um caminho retórico, que é um caminho de puro convencimento um para o outro, sem uma abertura, né, para outras opções, outras luzes de ideias, que seria a dialética. Então, ali na prática, você já está usando a filosofia, que é lógico que tem a hora de você ter a retórica, né, e tem a hora de você ter a dialética. Então, você vê que é um detalhe, né, que é uma nuance do diálogo, né, com o seu interlocutor, que se você tiver um preparo, um treinamento, você consegue vamos dizer assim, um melhor relacionamento, para ser mais... Com as pessoas. Inclusive em casa também com a família. Como eu te falo, do geral, dia a dia é isso, é com o teu chefe, com a sua esposa, com o cara da feira, marido, quando... Com o namorado, com o aluno. Com o aluno. Com o chefe, com o funcionário. A gente vai chegar no aluno. Né? Beleza. Aí não sei se o Amoroso quer... Uma coisa para acrescentar, que a gente acho que nunca falou. A filosofia é o amor filial pelo conhecimento, né? Na verdade, a filosofia é o estudo da realidade.
A galera normalmente acha que é coisa de viajandão, né? Vamos supor, a gente tá falando aqui de filosofia, mas esses caras são malucos, tem a ver com a verdade, com a realidade. Ué, nasceu para estudar a realidade, né? Os primeiros filósofos, lá, os pré-socráticos, né, da tradição ocidental, claro, que a gente tem acesso, que tem uma tretinha aí quanto a isso, eles foram estudar a realidade, eles queriam entender o real, por que as coisas acontecem no mundo. Não é para abstrair, eu vou ficar aqui usando drogas e olhando estrelas, não é assim. Eles queriam entender a realidade. Em cima disso, com o que eles tinham de limitado na época, né, de ferramental, eles conseguiram desenvolver muita coisa e depois se desenvolveu, vamos dizer assim, que eu acho que talvez seja até a nossa posição, se desenvolveu um ápice que agora... se manteve mais ou menos, deu uma ligeira descida, se manteve mais ou menos e agora numa derrocada maior. Isso já é uma análise, mais né, modernamente. do caminho da filosofia, mas o Amoroso puxou um gancho. Só para se eu não perdi aqui, quando você fala do ápice, uma certa estabilização e uma derrocada, você está falando ali do período socrático, escolástico, e depois começa a Era Moderna a dar uma... Sim. Divide isso aí para a galera que eu falei, mas só repete para poder ficar. A filosofia, vamos supor que ela surgiu com os pré-socráticos, lidando com a metafísica. Né? O que é metafísica? Metafísica. Meta é além da física. Meta é além da matéria. E além da matéria, além do que é físico. Né? Então ele tentava estudar o que é além da física, por quê? A física ela não poderia se explicar por si só. Então, teria que ter alguma coisa que subjaz a física, que daria baseamento à física para ela ser a física, para ela se desenvolver. Então, vamos dizer, a metafísica é a filosofia por excelência. A ontologia, que é o estudo do ser humano, né? Logia, conhecimento, ontos, humano, que é uma parte da metafísica. Então, eu estudava as bases metafísicas, que estavam além da física, para gerar base para o entendimento da própria física. E que a física é a realidade. Se a física é a realidade, o estudo epistemológico, né, desenvolvido da metafísica vai dar base a essa realidade e, por conseguinte, a realidade também. Eu acho que até puxei um pouco muito, né? Um pouco muito. Eu puxei um pouco muito. Aquilo ali gerou depois, nessa tradição filosófica, depois veio Platão, tinha os retóricos também à época, né? Os sofistas. O Platão pegou essa tradição, desenvolveu de outra forma, depois surgiu Aristóteles, fez um desenvolvimento até mais extremo, e ainda respeitando a tradição. Isso, vamos dizer, foi o ápice da filosofia de forma pura, vamos dizer assim. Depois vieram os medievais, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que usaram dessa tradição e fizeram algumas inserções religiosas e outros entendimentos também não religiosos, filosóficos, meio puramente filosóficos. Até porque também nos modernos conta muito. A galera fala, filosofia não tem nada a ver com religião. Tem a ver. Descartes baseou sua religião em Deus. Kant, Hegel... Baseou sua filosofia em Deus ou sua religião em Deus? Ele deu um salto. Deu um salto, porque se não fosse tentando Deus... explicar uma coisa e ele terminou de explicar com o salto para a religião. Até os modernos fizeram isso. O Kant também fez isso. O Kant fez isso, o Hegel fez isso. E outros autores famosos também fizeram isso. Schelling também fez isso. Então, ali, aquela tradição vinha sendo respeitada e desenvolvida, né, para outras vertentes. E depois, em Descartes, principalmente, ele fez a dúvida hiperbólica, né, que chegou ao cogito, né? Eu não vou acreditar mais em nada que estava para trás, vou fazer a dúvida máxima e dali vou desenvolver minha filosofia. Ele não respeitou a tradição, né? O Descartes botou tudo em suspensão. Tudo em dúvida. Tudo em dúvida. Até que ele existia, ele botou em dúvida, daí entendeu que ele existia por ele ser. Entendi. Mas, puxando o gancho do Amoroso, que ele foi da descrição da realidade, se a gente for pensar, o início, né, foi na mitologia, né? Então, é um exercício bom de se fazer, falar assim, mitologia, a gente está falando aí de pelo menos 8 séculos antes de Cristo. Vamos botar aí quase 3.000 anos. Então, é legal pensar nessa época sem nada, né? Você imagina as pessoas, assim, 3.000 anos atrás, praticamente. Então, como é que começou?
as pessoas tendo curiosidade, uma falando com a outra. Né? Isso aí no livro do Harari fala isso, né? Da questão do... Então, a filosofia, basicamente, ela nasce daí, de algumas pessoas tentando descrever a realidade, né? E conversando uma com a outra, falando uma para a outra, e tentando chegar num conhecimento. Os pré-socráticos, já ali 5 séculos antes de Cristo, um pouco antes, eles já meio que tentaram sofisticar o que eles estavam tentando descrever. E assim foi um caminho, né? Tanto é que Platão ele tinha uma espécie de ojeriza, o que ele chamava de doxia, né? Que era opinião. Então ali ele já estava, você vê que a ciência também vai se formando junto com os pré-socráticos, eles estavam querendo saber a pergunta... Atitude científica. A atitude científica dos pré-socráticos, querendo saber da onde surgiu tudo, né? Da onde veio a vida, o mundo, né? A natureza. Então, aí você vê, começa com esforço. A filosofia ele é um esforço, é um treinamento cognitivo para você descrever a realidade. E isso a gente tem que fazer aí trazendo, beleza, há 3.000 anos atrás, na mitologia, né? Imagina, cair um raio, como é que você vai explicar que negócio, de repente, tá um sol, vem uma ventania, daqui a pouco vem um bicho, te come, porra. Sem o conhecimento que Hoje, você tem hoje em dia é mole, né? Hoje em Sem dia apelar aos deuses, né? entendeu? E aí vem Platão com essa questão da opinião, você vai ver que a coisa vai tomando corpo, né? Vai tomando corpo, mas a base é a mesma, que é o entendimento da realidade. Muito bom. O que emergiu desse meu pedido para você explicar esse início, esse ápice, foi sensacional essa explicação de vocês. E acho que no primeiro episódio, Amoroso, a gente tocou nesse ponto de que a filosofia não é uma viagem. Mas dessa vez, vocês, me parece, vocês explicaram com um pouquinho mais de clareza. Porque por mais que a ciência evoluiu, tecnologia, a gente ainda tem essa busca pelo entendimento da vida e do sentido. Então, é normal que a gente nunca vá parar de filosofar nesse sentido. Sim. Porque eu gosto, estudando pouca coisa de antropologia, que assim, eu sou bem leigo, mas eu gosto muito desse raciocínio antropológico, que enquanto a gente está trabalhando, né, criando nossos filhos, vivendo essa nossa vida cotidiana, a gente, de certa forma, vive uma vida que o animal vive também. Não abandona o microfone não, Guru. Uma vida que o animal vive também. Pelo seguinte, bom, criar filho, a gente sabe que os animais também criam, né? Cada um ao seu modo, né? Por exemplo, o sucesso profissional. Você pega um mega empresário aí, o cara ganha rios de dinheiro. Qual é o território conquistado dele? É o mundo todo. Aí você pega um cara com salário mínimo, qual o território conquistado para ele? Então, na verdade, tem esse fundo antropológico que um homem de sucesso, é um homem que tem, vamos botar para os bichos, que tem um grande território, que nesse teu território tem água, tem comida, tudo muito farto. E as pessoas que não atingem um sucesso profissional, o território deles diminui. Então você vê que é uma vida... Então, quando a nossa essência humana, ela tem que transcender essa questão meramente profissional, material do dia a dia cotidiano, que é muito importante, né? Nós não somos anjos, nós não estamos flutuando aí na Terra, né? A gente está bem fincado aqui, então... Está falando de realidade aí. De realidade. Então, sobrevivência, trabalho, criação de filhos, isso tudo de coelhos. É importantíssimo, mas a gente tem que dar sentido para isso, né? A gente tem que dar sentido para isso, a gente tem que interpretar os dados, a realidade, porque senão nem isso a gente sustenta, né? A gente vê hoje em dia, né, casamentos... as coisas educação, se deteriorando, como é que é? A Exatamente. educação das crianças, do nosso país, então, nem se então fala. é claro que não é uma receita, é um antídoto, um remédio, né? Então a filosofia salvaria tudo, não. Mas eu acho que um pouco de ordenamento, de pensamento, de dialética, de você estar aberto principalmente para a educação, para o relacionamento, você está aberto
para outros pontos de vista. Mas eu gostei muito de vocês trazerem esse ponto que vocês nunca tinham trazido desta maneira, que é essa questão da preocupação da filosofia com o estudo da realidade. E aí, tendo essa clareza agora no que vocês falaram, como é que a gente pode relacionar isso com as crenças, com a crença e com a doxa, que você mesmo falou que o Platão... A doxa é episteme, né? Isso. Conhecimento é opinião. Isso, a doxa é episteme, perfeito. E a realidade em si. Mas antes de vocês entrarem nesse terreno que eu quero ver como é que vocês vão... Arenoso. Vocês vão trazer isso para uma linguagem palatável, eu quero fazer um jabazinho aqui do nosso Clube do Livro, que agora eu expliquei, né? Vai ter que voltar lá no episódio anterior, que é muita coisa que a gente está fazendo, fica difícil explicar de uma vez. Vou tentar simplificar aqui o que é o Clube do Livro. A ideia que a gente teve na Movement foi trazer um Clube do Livro mensal, como tem alguns aí no mercado, só que de obesidade e emagrecimento e de filosofia. Mas nós precisamos criar 2 assinaturas diferentes. Então, na assinatura de obesidade e emagrecimento, o Clube do Livro ele é bimestral. Na assinatura do PBA de filosofia, o Clube do Livro é bimestral, só que não são conflitantes. Então, a pessoa que assinar as duas, aí a boa notícia é que quem assinar a primeira leva 50% de desconto nas duas. E se for olhar os valores, os preços de Clube do Livro do mercado, nós estamos um pouquinho abaixo e ainda entregando muito mais, porque não é só o Clube do Livro. Tem um projeto pedagógico, a formação profissional lá do PBA, tem o Clube do Artigo, tem o Clube da Notícia e o processo de formação em obesidade e emagrecimento lá na assinatura de obesidade e emagrecimento. Mas agora eu estou fazendo aqui uma propaganda do Clube do Livro. Você leva uma assinatura, 50% na segunda, e junto disso vai um Clube do Livro mensal, que vai tratar de filosofia e de obesidade, emagrecimento, com livros que trazem uma conexão para a prática dos respectivos assuntos. Feito o jabá, volto para vocês com essa relação da episteme, a doxa e a realidade. Aí eu acho que vai ter que trazer um pouquinho da metafísica de volta, Amoroso. A pauta. Vai começar, Gulu? Pode ser. Essa questão da ciência e filosofia, a ciência entrou... Eu até disse no curso, numa gravação, Gulu, que a ciência é filha da filosofia. Sim. E ela é parte da filosofia, Sim. como filha. Então ela não é diferente. Quando o Amoroso fala que ele disse num curso, na gravação, é porque a gente está gravando o conteúdo da formação profissional. Numa das aulas ele fala sobre isso. Então, por exemplo, Aristóteles, ele foi um cientista. Ele estudou o tempo, tentou entender o tempo. Né? Tempo que eu digo são as mudanças, como o weather, né? Não como time. Estudou o tempo... Astronomia, né? Astronomia. Estudou os animais. Biologia. Ele foi mentor isso do Alexandre o Grande. Quando o Alexandre o Grande fazia as expansões bélicas, ele pedia animais para ele poder estudar, plantas. Então ele começou a catalogar aquilo, estudar. Política, ele trazia as constituições de outros lugares. Porra. Cara, o trabalho dele é um negócio... Por isso que é uma coisa... Monstro. Pra época, assim, monstro. Erros e acertos, não tem como negar. Porque tem gente que não gosta do Aristóteles. Eu conheço gente que não gosta do Aristóteles. Tem gente, inclusive, falar, mas Aristóteles errou nisso aqui. Mas lógico que errou. Porra. Se fizesse isso tudo errasse nada, ia ser Deus, né? Não ia ser Aristóteles. E quem é que não erra? E pega o contexto, qual a informação que ele tinha, de onde ele estava partindo, pelo amor de Deus. Se Aristóteles tivesse aí hoje... Aquele exemplo, queria comparar o cara que inventou o primeiro carro, foi um gênio, com o cara da Ferrari hoje. Exatamente. O cara era um gênio. Se bobear, o cara que inventou era mais gênio do cara da Ferrari. Pois é. Aí ele foi o primeiro cientista, começou a comparar espécies, começou a querer entender, descrevê-las. Então, com a ciência que a gente tem hoje, logicamente que muita coisa da filosofia que era entendida antigamente não dá mais para se dizer que é verdade, porque foi suplantada pela ciência, muita parte da física, muita parte da química, né? Que não se tinha entendimento dos corpúsculos. Anatomia, ele dissecava. Anatomia. As coisas microscópicas foram estudadas, então teve um certo avanço aí. Só que tem muita coisa que a ciência não abarca, dentro dessa episteme científica, e não vai abarcar, assim, uma posição minha.
Por exemplo, a questão da mente. Os neurocientistas estão aí tentando, há mais de 100 anos, neuroanatomistas, depois neurocientistas, até mais de 100 anos, tentando entender o cérebro, né? Como é que funciona a cognição, como é que funciona a consciência. Não conseguiram chegar ainda nem próximo. Tentam quantificar uma coisa que é qualificável e não quantificável, que é a mente, e a galera não consegue entendê-la. Eu acho que a filosofia, infelizmente, foi relegada a ser estudada só nos buracos que a ciência não conseguiu entender. Só que como ela subjaz a ciência também, que ela é base, os conhecimentos de viés, de tendência, de erros de pensamento, isso tudo vem da filosofia. E a filosofia, por si só, tem que ser episteme, porque para poder interpretar vieses e erros na ciência, que seria episteme por excelência, ela não poderia ser doxa, né, ser opinião. Então, essa base científica e a ciência criada em si própria, falando para quem pode achar que a filosofia é perda de tempo, pode ser besteira, ela subjaz todo o entendimento e todos os aparatos, vamos dizer assim, extracientíficos, que a ciência não consegue delimitar, a filosofia delimita e delimita muito bem. E ela é até desenvolvida. Tanto que você deu o exemplo do seu amigo que era físico, que ele parou num teto de entendimento que ele queria suplantá-lo e foi orientado a estudar a filosofia. Então, é por aí. E doxa seria opinião pura e episteme seria a... E tem filósofos hoje em dia que a gente poderia até que são doxos, né? Doxísticos, que falam mais opinião, aforismas de opinião, do que tentar fazer um desvelamento filosófico real. Nos estudos de Platão, ele estudava os termos, né, com o personagem Sócrates, com a personagem Sócrates, né, é feminino, né, advérbio feminino. Ele tentava desenvolver isso, perguntava os termos até tentar chegar na menor partícula de explicação do termo. E a questão dele da doxa com a episteme, que ele falou assim, que existia a ágora, né, que era o lugar público onde as pessoas colocavam as ideias, ele falou assim, cara, não, tipo assim, Platão falaria hoje, cara, não pode ser qualquer um que vai chegar aqui na frente e vai começar a bostejar qualquer coisa. Então, assim, ele tinha essa raiva da opinião por causa disso. Eu falei, meu amigo, não é qualquer um que pode dar opinião sobre qualquer coisa. Né? E que ele tem razão. Tem razão. Para você, uma opinião é uma coisa. A questão também de opinião e crença, né? Porque opinião, normalmente, quando você está falando, você está falando tua opinião. Mas quando você está agindo, é tua crença que está ali. Não necessariamente tua opinião. A gente vê muito, porque a gente sempre fala assim, o que vale mais, um discurso ou uma ação? Né? A gente sabe que o sofismo, né, as pessoas que são bem treinadas em oratória, em retórica, e que a gente falou no episódio passado sobre os coaches, né, de questão da manipulação. Então, é perigoso nessa questão de manipulação. Mas a questão principal do Platão era essa, era não permitir que qualquer um entrasse na discussão se não tivesse um embasamento. Legal. Você quer complementar uma coisa? E hoje no Twitter, nas redes sociais, todo mundo dá a sua opinião, muita gente parte como se sua opinião fosse verdadeira, né? É a ágora moderna, só que todo mundo pode subir no púlpito, né? Todo mundo sobe um pouquinho no pau. E quanto a essa coisa, tem muita gente que hoje está na moda dizer a minha verdade. Vocês devem ter escutado isso. Gente, não existe a sua verdade. A verdade, ela é a verdade. Não tem verdade relativa. Se ela é relativa, ela não é verdade. Ela é relativa ao indivíduo. A opinião é opinião. A minha verdade, sua verdade é sua opinião sobre alguma coisa. Ou sobre você, ou sobre outras pessoas. Não é minha verdade. Não é verdade. É minha opinião. É porque a realidade... tem que ser. Momento polêmico. É porque normalmente normalmente não. A realidade se impõe. Tá? Então, essa verdade que o Amoroso está falando, algumas podem ser até evidentes, né? E são básicas, né? Como fatos que aconteceram, fato que a gente está vendo. Agora, podem ter certos tipos de verdade que algumas vezes a realidade vai se impor em algum momento, ou não.
ou a gente não vai chegar. A gente, que é verdade. Exatamente. É provável que É. a questão. A dialética, ela te coloca não necessariamente numa verdade absoluta. Ela te coloca no provável. Por quê? Porque são 2, 3 ou mais pessoas que conhecem do assunto, falando sobre o assunto. E traçando todos todas as vertentes que podem ter, que possam ser enxergadas, e depois de depurar aquilo tudo, a gente chega numa verdade provável. Que na nossa área da educação física é a maior parte da nossa verdade, uma verdade provável. Certo. Tá? Isso me deu um ensejo legal que eu já queria falar e você me fez relembrar. Gente, o seu posicionamento, quando você for dar um curso, palestra, ou ouvir o curso, uma palestra, quando você for se posicionar perante o seu estagiário, ou o seu professor, ou o seu aluno, como é uma possibilidade, os artigos te entregam uma possibilidade, né, um recorte temporal de um número de sujeitos sobre uma determinada... Os artigos normalmente te deixam uma questão verossímil, né? Que verossímil. Pode ser verdade. É. Que pode ser verdade. A dialética, você colocar... Desculpa interromper. Não. Você colocar alguns artigos em pauta ali, e você falar com algumas pessoas, já é mais provável. A retórica no começo do artigo científico pode ser verdade. Realmente, está ali, está bem lógico. Faz sentido, está bem montado. Está bem montado, está lógico, pode ser verdade. A gente ainda precisa do provável. Sim. Isso é provável que seja verdade. Que já é um passo que passo... seria um número maior de entendimento, uma coisa mais forte. E isso tem que se coadunar com a realidade da ação perante as pessoas que você vai lidar. Então você não vai se... Tá errado essa coisa, tá ruim, tá errado, não pode fazer assim, tal... bota o artigo, apresenta, é isso aqui, não é isso aqui. É retórica pura. Teve aquela discussão enorme da última treta na educação física, a hecatombe da elevação pélvica. Não tem verdade ali. Cara, o posicionamento não tinha nem que ter briga. Porque é nem possível. É o verossímil. Alguns artigos dizem, uns apresentam que sim. Gente, olha, eu estou apresentando, eu acredito que isso aqui é por aqui. E os outros, eu acredito que isso aqui é por aqui. Mas a briga é porque cada um queria defender uma coisa que era real, né? Era mais do que possível. E tinha uma briga, tinha uma coisa que era assim, se é bom, se é ruim. Aí eu me lembro que até alguns profissionais, que eu concordo com a opinião deles, estava do lado que eu concordava, mas eles botavam como argumento, alguns não, botavam vídeos do Neymar, por exemplo, fazendo o exercício e dando uma arrancada, como se tivesse relação causal, né? Olha ali, ó. Eu falei assim, gente, mas também não é assim, eu concordo contigo, mas chegar cortando assim. E não foi só o Neymar, não, teve um jogador de futebol americano também. Fazendo, aí o cara dando aquele estilo assim, já sei. É a falácia da autoridade máxima, né? O Tom Brady faz a elevação pélvica. Ele, é um excelente jogador, então a elevação pélvica funciona. Nossa, isso aí é primário, né, cara? Não é nem trivial, que trivial é melhor, que é do Trivium. Eu me atreveria a falar que depois de um certo treino, né, de você filosófico e algumas leituras extra profissionais, que esse tipo de questão não vai mais ser uma questão para você. Você vai olhar e você vai falar assim, isso aí eu sei resolver. Isso aí eu não preciso de... Eu sei resolver, eu sei interpretar o que um está dizendo, o que o outro está dizendo. Isso é uma coisa muito importante. Isso é importante. Por exemplo, trazendo um pouquinho aqui, tentando trazer um pouquinho mais para a prática, do que você puxou, que o Gulo complementou, que é muito bom, que é uma das coisas que a gente quer deixar claro. Esse trabalho aqui, ele é para preparar a pessoa, inclusive para estar de frente de uma polêmica dessa e não ficar para que lado que eu vou, porque por mais que você convirja para um lado, a gente tem aqui uma convergência, os três para o mesmo lado, por coincidência, não tanto coincidência, mas por mais que a gente teve a capacidade de olhar para aquilo ali e falar assim, cara, esse aqui não vai... Nenhum deles vai me enganar. E essa quantidade de informação que está sendo jogada, porque virou um negócio realmente... eu não vou ser sectário de ninguém. E aí, o cara que está assistindo isso e que talvez não tenha o conhecimento da biomecânica ali para poder fazer análise, ele pelo menos ele está com conhecimento filosófico, com uma base
de capacidade emocional de receber aquela informação, Exatamente. não se desesperar, lidar com aquilo e falar assim, calma, Pela peraí. atitude já tá errado. Não Isso. precisa nem saber o tema. Acabou. E aí chega onde É. o Amoroso falou que assim, cara, ninguém precisa ter razão aqui, eu tenho um exercício, teve uma pessoa que falou, cara, você tem uma ferramenta aqui, você tem outra que cara, você não usa. Teve até gente que se posicionou. Porque pensa bem, cara, assim, eu não achei adequado nem os argumentos para quem estava argumentando nem que era ruim e nem quem estava argumentando que era bom. Apesar de eu ter minha opinião, e ninguém discutiu para quem é bom, para quem é ruim. Tipo assim, o exercício é bom, o exercício é ruim. Assim, Cara, é surreal. Ou proíbe ou só usa. Exatamente. É mais ou menos isso. Pro glúteo é esse exercício. Acabou. Ou então, você vai fazer, meu amigo, esquece esse isso. exercício. É De jeito muito nenhum. limitado. A discussão fica Uma muito discussão Dicotômica mesmo, né? E reduzida da redução a um movimento. É um Cara, movimento. é um negócio. Quebrar isso Eu não aí- consigo. Eu acho que a primeira coisa que a gente aprende numa coisa dessa é nem participar Nem participar. de uma discussão dessa. A única coisa que eu fiz foi um cara que foi estagiário meu, né, passou por um processo, não chegou a ser estagiário meu, deu uma explicação que eu achei, maneiro, o cara tá entendendo, eu curti e aplaudi ele. Não a polêmica. A polêmica eu não tô nem aí, né, porque, cara, inclusive a gente recebeu isso tudo quanto é lado, mas vamos tentar voltar aqui. Acabou escapando. Eu não sei se você quer complementar, porque eu queria pedir para o Gulu Pode entrar o essa história do físico. Eu acho muito legal, porque o episódio a gente tem um pouquinho E você acabou de fazer isso, Amoroso, trazer para a realidade. Por isso que eu quis puxar o gancho. Você está olhando uma polêmica que não deveria nem existir e você é capaz de entender que ela não deveria existir, independente do conhecimento biomecânico que está por trás dela. Mas é legal ter o conhecimento biomecânico e ele é base. Com certeza. Também. A gente não está dizendo que não é isso. Não. Esse aí já tem que estar. A Já gente tem já que falou estar isso em vários podcasts, Isso. mas é sempre A biomecânica bom básica. reforçar, bom Isso. reforçar. Aquela base, de que- quando está lá, e se você você vai entender a discussão que eles estão que está rolando. E aí, mas você vai entender além, vai entender o nível de me fugiu a palavra, mas o nível de, vou dizer aqui uma palavra, vou ser um pouquinho pejorativo, do quanto é desnecessário ter uma discussão dessa hoje em dia, numa profissão tão Porque foda como a nos nossa. remete à puxada por trás. Meu Deus do céu. Aí fala assim, pô, remete ao vasto medial oblíquo. Meu Deus do céu. Aí, entendeu? Aí vai embora, a gente vai lembrando de várias. Então, entendeu? mas eu acho que foi um ótimo Tá bom, exemplo para. E aí eu acho que o exemplo do teu amigo que é físico, ele é muito legal, porque também traz uma luz de quanto a filosofia quanto ela é o estudo da realidade e o quanto ela pode trazer para a sua vida, eu diria que nesse caso até um conforto do cara, porque você, imagino que você vai contar a história, chegou no momento que ele falou assim, cara, o desespero, eu vou, esse negócio não acaba nunca, para onde eu vou? Aí a filosofia vem e dá um conforto para ele. A ciência ficando como. Isso. Aí a filosofia vem com o porquê. Explicar o porquê. Conta a história. Bom, vou resumir, né? Porque a história é comprida e o assunto que ele estuda, pô, é bem complexo, né? Então, resumidamente, é um amigo meu, físico, né? Conheço ele é 2 anos mais velho que eu, conheço ele há 40 anos. Então, eu acompanhei a segunda infância, vamos dizer, a adolescência toda, daí em diante. Então, ele era um cara que sempre foi muito inteligente, e ele quis fazer física porque ele queria entender a matéria. A pira dele era a matéria, entender a matéria, quais são os comportamentos da matéria. E aí, ele foi graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em física, sempre um cara muito brilhante. E chegou num momento, isso ele contando, né, os cálculos que eles fazem lá das divisões subatômicas das partículas, chegam a uma precisão de 9 casas decimais, né, nas divisões que vai fazendo nas partículas. E como a gente sabe que no macro, né, a gente consegue ver o comportamento dessas partículas, quando vai chegando, mas vai dividindo, chega uma hora, por isso que é física quântica, né, porque está dizendo, tá dizendo o quanto, já não se sabe mais o que qual é a qualidade, é o quanto, entendeu? Então isso é uma das coisas que a gente não
não deve deixar a educação física se tornar uma educação física quântica, né? Porque se a gente for estudar só a técnica, só a matéria, vai falar assim, pô, mas para quem é? Aquelas velhas perguntas é isso. Não pode ser só a técnica pura, dura, né? Para quem é? Mas qual é a qualidade dessa pessoa, né? Quais são as características? Mas aí, voltando à história dele, ele chegou nesse ponto que aí não existe nessa divisão, ele já começa a ser probabilístico, como o Amoroso falou. Você não consegue mais, depois de 9 casas decimais, você não consegue mais dizer para onde que aquela partícula vai. Tem mais ou menos 30% para um, 70% para outro. Então você vê que chega uma hora que a física quântica, que é a mais apurada, né? É a disciplina que consegue averiguar mais profundamente, em nível mais rígida. Mais forte, aí né? chegou uma hora que ele foi perguntando para os pares dele mais experientes, e eu não sei reproduzir qual foi o tipo de pergunta, de dúvida dele, né? Posso até outro dia tentar, mas aí os pares dele falaram assim, bom, olha, a física é aqui, cara, a gente vai para a filosofia. E aí ele foi, e foi um conforto, uma abertura para ele, porque ele estava cegamente querendo ir atrás da explicação da matéria, né? E assim, a compreensão final é de que a matéria por si só não se explica. A matéria por si só não se explica. Então, trazendo para a educação física... A física sozinha não se explica. Tá para bater no limite então, de aferição. A técnica sozinha não se explica. Então, por isso, aí voltando para esse exemplo que a gente deu, a explicação técnica não vai trazer uma explicação para você, para a aplicação do teu aluno. Que ali é uma explicação quântica, vamos dizer assim. A discussão foi toda de quanto? Quantitativa. E faltou a qualidade. Só teve um que eu comentei que falou, gente, você vai ter uma hora que você vai precisar, você vem aqui, vocês estão ali para você poder utilizar as ferramentas. Eficácia, eficiência e eu não quero mais falar sobre isso porque vocês podem falar à vontade. Porque não, mas eu acho que finalizando. Paciência com esse assunto. Finalizando, você imagina, se uma disciplina dura, rígida, como a física quântica, chega à conclusão do que ela está estudando, não se explica por si só, imagina a nossa. Pois é. Essa coisa da matéria é interessante, né? Porque estavam indo para a profissão da física atrás da primeira partícula, né? A partícula de Higgs, né? A partícula de Deus. Aí você fala assim, pô, por que eles estavam indo atrás? Porque eles queriam tentar ver qual a primeira partícula para ver, né, a origem. Só que, pô, uma pergunta, assim, sem brincadeira, às vezes, de repente, você vê uma criança da 5ª série, 6ª série, de repente perguntaria, que é, pô, beleza, você vai achar a primeira partícula. Aí você vai perguntar, de onde ela veio? É uma pergunta básica, né? Mas assim, você achou a primeira, beleza, mas de onde ela veio? Como ela surgiu? Isso aí. E qual o sentido dela estar ali e não nada? Qual o sentido de ter essa partícula? Isso aí e o que faz essa partícula se chocar com a outra se uma partícula sozinha não pode se mover sem uma força externa? Crescer, formar uma cadeia de aminoácido que vai se movimentando para gerar alguma função bioquímica, né? Mas até para crescer, como é que cresce sem uma força externa? Como é que se junta? Mas isso é um assunto para... Eu só para deixar claro aqui para a galera que está assistindo, eventualmente eu abro aqui o telefone porque eu faço umas anotações que eu deixo aqui. Se eu precisar dar uma guiada. E de uma das anotações que eu fiz, eu nem vou falar. Porque eu quero que ela vire um episódio. Tá? Relacionado à cultura e formação pessoal. E trazendo um próximo episódio, eu queria pedir para vocês darem as palavras finais essa relação da filosofia com o dia a dia. Posso começar, Amoroso? Então, um raciocínio que eu gosto bastante, que é o seguinte: um bom início para você fazer um treinamento filosófico, para você, sem precisar ler nada, é você fazer uma averiguação, um estudo realmente do que você acredita, do que você acredita realmente. O
que está dentro do teu imaginário. Quando você age, por que você age dessa forma? Foi a questão que eu falei no episódio passado da leitura, que eu falei, eu achava que a leitura era um momento de prazer. Por que eu achava isso? De onde que eu tirei? Da onde que eu tirei isso? Se me perguntarem aqui sobre o clima do mundo, eu li quase nada, assisti quase nada. Por que eu vou dar algumas respostas e da onde vieram essas respostas? Tem uma técnica muito boa para quem está do teu lado muito retórico, né, falando muito retórica, que é perguntar, quando a pessoa está falando, mas vem cá, mas tá bom, essa opinião que você está dando, que você está falando, da onde veio? Qual livro? Normalmente a pessoa ela não vai dizer de onde veio, ela vai tentar reforçar o argumento dela. Aí você fala, não, tudo bem, eu não estou querendo... Quando está só eu quero saber de onde você tirou. Quando está só lá no discurso poético. Exatamente, que eu preciso saber se você teve uma conversa, se você sabe disso através de uma opinião de alguém, ou se você está falando embasado... Não está nem retórico, está mitológico, está poético, né? Está poético, exatamente. Está nem retórico, porque teria que ter uma base para retoricizar, né? Exatamente, às vezes está poético, está numa coisa que... Esse caso aí que você está dando é clássico do poético, do discurso poético. Sim. Mas acontece também no retórico, que o cara não quer, ele está fechado ali, ele leu um livro e ele fechou naquela, um tipo de viés cognitivo. Ele pegou a primeira informação dele e trouxe aquilo como verdade e está falando. Então, a dialética ela é interessante porque você pode treiná-la sozinho. Você mesmo pode botar uma questão e você mesmo pode se contrapor. Na retórica, não. Você vai convencer você mesmo? Fica difícil, né? Vou tentar eu me convencer de que... Pô, não dá. Agora, a dialética dá. Então, eu acho que é um bom começo você refletir sobre o que você está falando, qual é a sua opinião, as suas ações, fazer um inventário disso aí, saber, pô, por que eu estou pensando isso? Da onde que veio? Porque muitas vezes, porque assim, sem querer me alongar muito, né, mas a gente nasce e a gente não escolhe o pai e mãe que nasceu. A gente não escolhe onde morou, onde está morando, né? A gente não escolhe o país que nasceu, você vê que a gente não vai escolhendo um monte de coisa. Até, de repente, você vai começar, você escolhe o esporte que você vai fazer, a faculdade, mas mesmo assim que já está... mas são escolhas bem... pequenininhas. Mas você vê que essas escolhas, elas já estão... não é contaminada a palavra, mas elas já estão... condicionadas ao ambiente. Condicionada a tudo aquilo que você já viveu. Então, é importante uma hora você chegar e falar assim, pô, eu já vivi um montão e tem um monte de informação aqui na minha cabeça que eu ponho para fora e eu não sei muito bem se me perguntarem qual é a raiz desse meu pensamento. E, para finalizar também, né, de minha parte, você observa isso até nesses cientistas, né, da nossa área, ainda fui puxar aspas aqui, para que todo mundo escute e não veja. Eles têm esse tipo de retórica deles, né, de argumentação, uma argumentação brutalmente primária, que não deveria nem acontecer no nível que esses professores estão e no nível de influência que esses professores têm em cima da nossa profissão. Então, as pessoas que nos seguem, esperamos aumentar nossos tentáculos para poder mostrar para a galera que esse tipo de argumentação, esse tipo de posicionamento não deveria existir. E se esse sujeito pensa dessa forma, imagine na pesquisa, imagine ensinando, imagine orientando. Tá tudo errado. Não poderia pensar assim, né, nesse nível, não poderia. Eu tenho um orientador, eu fiz mestrado, estou para entrar no doutorado, ele tem um posicionamento bem duvidoso, bem probabilístico, impossibilidades. Ele é uma pessoa que ele se retém. Tu não vai ver ele batendo o martelo, não, isso aqui... Lógico que vai cometer erros, como todo mundo comete, de argumentação, de retórica e tal. Mas isso não deveria acontecer. Então, um dos preparos que a gente vai fazer, essa questão de... Aquilo foi opinião. O Neymar, elevação pélvica, ele é opinião. Não é, ele não se baseou em nada para mostrar aquilo ali. Aquilo ali é uma falácia. Fez uma ligação direta, né? Uma relação causal que um cientista não poderia fazer. Não poderia. Meu orientador está até me falando, brincando comigo, que ele me deu carona para a FRJ esses dias, falar rapidamente. Um outro amigo meu, ele deu carona no dia anterior, aí o carro estava dando algum problema no painel, ele falou, mexe na chave que vai melhorar.
mexeu na chave e não é que o negócio melhorou, mas ele falou, aí que a ciência entra. Mexeu, mas quem falou que foi a mexida na chave? Provavelmente não foi, voltou sozinho. É tipo isso. Por aí mesmo. Muito bom. O Moroso hoje ele veio com aquela coisa assim de... Igual eu fiz um episódio... De exemplinho, uns né? episódios atrás na obesidade, botando um pouquinho mais a manguinha de fora, né, Moroso? Tem algumas coisas que a gente segura para falar por causa de polêmica, mas acho que uma hora algumas coisas precisam ser faladas também. E você não veio puro. Vou encerrando, galera. Não deixa de curtir e seguir. Segue, se inscreve no canal, que é importante pra gente. Estaremos mais vezes aqui falando sobre filosofia aplicada à nossa profissão para o melhor atendimento na prática baseada Um aluno. no aluno. É isso, galera. Obrigado, Carlos Gustavo. Obrigado, Carlos Amoroso. Obrigado, um e até a abração. próxima. Até a próxima. Valeu.